Bom, pessoal, então vindo da introdução, a gente agora vai falar um pouco sobre dentro desse módulo, quais são os tópicos que a gente vai abordar, né? Então a gente começa pelo modelo simplificado da economia e as suas partes, que é esse vídeo aqui que vocês estão olhando. Depois a gente vai falar de crescimento de produtividade, ciclo de curto prazo das dívidas e ciclo de longo prazo das dívidas, que são algumas informações importantes para mais para frente a gente entender como é que investimento, né, vai se relacionar com a economia e o nosso dinheiro, o que tem a ver com isso. Tá, então começando pelo modelo simplificado de economia e suas partes, a gente vai usar como referência assim, um grande investidor americano, né, que chama Ray Dalio. Ele diz assim, é impossível separar a economia de administrar dinheiro, e aqui eu suponho, imagino que ele esteja falando não apenas de um fundo de investimento, que é o caso dele, como também do nosso próprio dinheiro em casa, né. Então a pesquisa e o estudo da economia fazem, né, dele um investidor melhor. E para vocês terem uma noção de quem ele é, né? Ele é o fundador da Bridgewater Associates, se vocês já ouviram falar alguma vez nesse fundo, né? Nessa empresa que tem vários fundos, Hedge lá nos Estados Unidos. Ele administra mais de 140 bilhões de dólares e ele tem uma fortuna pessoal de mais de 17 bilhões. E ele desenhou esse modelo, que eu estou pegando emprestado aqui para a gente compreender um pouco melhor, botando um pouco dos nossos aspectos mais brasileiros, né? Para a gente ficar mais alinhado. Então, assim, a economia, né, vindo desse modelo, ela pode parecer uma coisa muito difícil, mas a gente vai fazer uma versão muito simplificada dela, que é para justamente ficar um pouco mais fácil da gente poder compreender algumas variáveis, algumas coisas que vão ser importantes para a gente lá na frente. Então, assim, a economia, basicamente, de maneira repetitiva, ela vai ser uma sequência de transações, né? Então, essas transações de diferentes pessoas e diferentes entidades, elas vão gerar, né, uma série de movimentos que a gente pode dividir em três forças, né? E essas três forças são o crescimento da produtividade, os ciclos de curto prazo de dívidas ou crédito e os ciclos de longo prazo de dívidas ou crédito. E como é que a gente vai usar essas variáveis para entender, né? Basicamente essa linha aqui, elas sobrepostas, elas podem nos ajudar a entender alguns movimentos. Então assim, sobe juro, baixa juro, o que isso tem a ver, por que isso acontece, por que isso não acontece, né? A gente basicamente vai poder ter a opção de tentar enxergar o que está acontecendo no nosso Brasil, por exemplo, aqui, usando esse tipo de compreensão aqui de sistema. Tá? Então quais são as partes que vão gerar essas três forças que de alguma maneira vão impactar no nosso dinheiro? A primeira parte delas são as transações. Então, de uma maneira bem simples, né? Antigamente isso poderia ser de várias formas. A gente teve em outras épocas do mundo aí escambo, que a gente chama, que são trocas de coisas que a gente produz por troca de coisas que a outra pessoa produz, né? Mas hoje em dia tudo se resume a dinheiro. Então, basicamente, um comprador tem dinheiro, vai chegar lá num vendedor que tem ou um bem, ou um serviço, ou algum ativo financeiro, né? E vai haver uma troca entre as partes. Essa troca, ela significa o gasto de alguém para pegar alguma coisa, e essa relação, né, é o preço. Pode parecer idiota, mas na verdade, quando a gente olha de outra maneira, se explica por que a gente tem que descrever dessa maneira. Por exemplo, quando vai lá no mercado comprar 1 quilo de batata ou 1 quilo de cebola, enfim, o que quer que seja, tu gasta R$6 para comprar 2 quilos, então não fica claro o quanto que tu gastou. Então aí se divide esse valor para você ter uma ideia, é R$3 por quilo, que é o que a gente na verdade é informado quando nós vamos comprar. E isso serve para qualquer coisa, para petróleo, para uma ação, enfim, né? Então para qualquer tipo de ativo, ou de bem ou serviço. E a sequência, a soma dessa série de transações do mesmo bem, por exemplo, uma cebola, né, é um mercado. Então, a união de todas as transações daquele mesmo elemento vai gerar a análise, né, vai gerar um movimento, um mercado, e essa série de mercados, da batata, da maçã, da cebola, do petróleo, vão formar, né, juntos a economia, todos esses elementos, né, conectados. E essas variáveis de despesas totais de cada um desses mercados, ou de todos eles juntos, e as quantidades que foram entrelaçadas nessas negociações, elas são utilizadas muitas vezes para a gente poder fazer algumas medidas e ter uma noção se a economia está performando de uma maneira satisfatória ou não. Né? Existem diversos indicadores financeiros, todos vocês devem ter ouvido falar alguma vez, né? GPM, IPCA, enfim, PIB. E aí eu só dei o exemplo do PIB aqui, que é uma coisa mais simples, né? Que é o Produto Interno Bruto, que se utiliza daqueles números de maneira mais direta para fazer a medida da atividade econômica, para ver se a atividade econômica está crescendo ou diminuindo, por exemplo. São alguns elementos que a gente pode vincular basicamente à soma de todas as transações que acontecem nos diferentes mercados.